Fala, sétimo ano. Hoje a gente vai trabalhar o nosso capítulo 9 sobre colonização da América Espanhola, tá bom? Deixa eu tirar isso daqui rapidinho. Isso aqui é do ano passado. Aí. Ai, meu Deus. Foi. Então, gente, o capítulo 9 a gente trabalha com colonização espanhola. Ele é um capítulo bem curtinho, bem tranquilo, tá? Vou tentar ser bem breve para não ficar uma coisa muito pesada para vocês. E conforme as nossas aulas forem avançando, eu vou trazendo um material extra para a gente ir estudando aqui na videoaula e no Zoom também, tá bom? Dito isso, vamos lá. Ó, a gente pode dividir esse capítulo em 4 partes principais: a ocupação europeia na América, a sociedade e administração colonial, o trabalho indígena e a quarta parte seria a hierarquia da sociedade, né? Mas aí já está dentro da outra, então ficam 3, então vida que segue. Vamos lá. Pessoal, como que começou a ocupação espanhola na América? Nós já falamos nos capítulos atrás sobre a chegada de Colombo, né? E como ele vai chamar o continente que ele chegou de Novo Mundo, né? Ele e os europeus. E logo após Colombo chega Américo Vespúcio, né? E o continente passa a ser chamado América, em homenagem a esse navegador, né? E ah, desde o início do contato dos europeus com os nativos americanos, nós passamos por um período de estranhamento. O que é esse estranhamento? De uma cultura não entender muito bem como a outra funciona, seja o europeu analisando os nativos, sejam os nativos analisando os europeus. Tá? E logo, esse desconhecimento entre as culturas gera um choque. E esse choque acaba tendo como consequência o domínio do europeu sobre os nativos americanos com o passar dos séculos. E durante essa relação de dominação, acaba se gerando um processo de aculturação. E o que é a aculturação? Eu não lembro se a gente já falou aqui em aula, acho que sim. Mas a aculturação nada mais é do que um processo de mistura entre culturas diferentes. Tá? E essa mistura ela pode ocorrer de 2 maneiras: de uma maneira pacífica ou de uma maneira imposta, de uma maneira forçada, que é como vai ocorrer com as sociedades nativas americanas. Tá? Então, desde o início das relações entre europeus e nativos, eu falo isso por causa de Portugal também, Portugal e Brasil, o processo de aculturação ele passa a se desenvolver. E quando a gente chega lá nos finais da colonização dos territórios americanos, a gente vai ver que esse processo está muito forte. Tá? Mas, enfim, outra coisa importante que a gente tem que lembrar: a colonização da América ela ocorre no mesmo momento em que a Espanha passa a viver sob um regime absolutista de poder. Lembra que em 1492 nós já falamos, os espanhóis eles se formam enquanto uma monarquia absolutista, no mesmo tempo em que eles expulsam definitivamente os muçulmanos do seu território. Aquelas guerras de reconquista que a gente já falou. Tá? E além disso, nós temos também uma burguesia comercial, né? Uma burguesia que está enriquecendo com essa colonização americana. Tá? Então, nós estamos passando por esse momento no quadro europeu. Além disso, com a colonização americana pela Espanha, nós temos também um novo pacto colonial, tá? Muito parecido com aquele pacto colonial que existia entre Portugal e o Brasil, tá bom? Agora, qual é a característica mais marcante desse pacto entre a Espanha e suas colônias? Vai ser o princípio do mercantilismo chamado de metalismo. Por quê? No caso das colônias espanholas aqui na América, nós teremos um grande número de metais preciosos, principalmente prata, ouro, né? E por aí vai. Tá? Então, as riquezas das colônias espanholas serão justamente o grande número de metais preciosos, enquanto que no Brasil, por exemplo, vai ser um mercantilismo muito mais baseado na produção agrícola.
né? Que seja no início com a extração de pau-brasil, né? Que aí não chega a ser agricultura e sim extrativismo, e depois passa para a exploração de cana-de-açúcar no Brasil. E vai ser assim durante muitos séculos. Claro, como a gente vai ver ainda, no Brasil nós teremos um período especial em que a mineração ela vai ser muito forte. Mas nem mesmo nesse período a mineração no Brasil será tão grande quanto a mineração que existiu nas colônias espanholas. Tá? Além disso, nós temos também os primeiros colonizadores espanhóis, que no caso foram Colombo, né, o que chega, Cortés e Pizarro. Cortés e Pizarro serão os colonizadores que acabam conquistando vários povos nativos americanos quando chegam aqui. Tá? E, por serem os primeiros colonizadores, eles vão receber um nomezinho especial, chamados de adelantados. Tá? E esse título especial acaba dando para eles o título de nobreza, né? São considerados nobres pela coroa espanhola agora, além de terem direito vitalício de fundar cidades, evangelizar os índios, né? Catequizar os indígenas, controlar o poder militar dentro da colônia e cobrar impostos também. Ou seja, eles são autoridade absoluta na América Espanhola, tá bom? E esse acordo entre esses colonizadores, esses já adelantados, e a coroa espanhola ficou conhecido como Capitulações da Santa Fé. Esse é um nomezinho que vocês não precisam ter na cabeça decorado não, tá? É só um detalhe. Vamos ver o que mais eu preciso falar. Tá. Agora sobre a segunda parte, a sociedade e a administração colonial. Como que funcionava aqui? Aqui não, né? Lá, na América Espanhola. Quando a coroa espanhola percebe que aqui no continente americano existem muitas riquezas, principalmente metais preciosos, que vão fazer muito bem para a coroa espanhola passa a modificar a forma como ela encarava a colonização até então. E o que isso quer dizer? Sabe aqueles títulos que eu falei agora para vocês, os adelantados? Esses títulos de nobreza que a coroa estava dando para esses primeiros colonizadores e tudo mais, ela passa a não dar mais esse título. Tá? E ela passa a reduzir o poder desses colonizadores, pois reduzindo o poder deles, ela consegue aumentar a sua presença aqui na América Espanhola. Tá? Como que ela vai fazer isso? Como que a Espanha vai fazer isso? Criando uma série de funcionários reais, criando uma nova hierarquia quando ela vai trabalhar a colonização na América Espanhola. Tá? E como que vai ser essa hierarquia? Nós teremos essas divisões aqui. Ó. Teremos o rei da Espanha, né, que é referente à metrópole espanhola, né, ao Estado espanhol, o cara que está no topo da sociedade espanhola. Né, tudo é dele. Logo abaixo dele teremos os chapetones. E quem são os chapetones? São todos aqueles espanhóis nascidos na Espanha que vieram trabalhar na colônia. Tá? Ou seja, homens brancos nascidos na Espanha que iriam atuar como juízes, vice-reis, vou falar já o que é isso, e chefes militares na América Espanhola. Tá? Então, quando a gente fala de classe social na América Espanhola, dentro da América Espanhola, os chapetones estão no topo. Abaixo deles temos uma classe chamada crioulos. Tá? E muita atenção nesse nome, tá, gente? E quem serão eles? Serão justamente descendentes de espanhóis, mas que nasceram na América. Tá? Eles também fazem parte de uma elite social aqui na América Espanhola, mas eles não estão no topo dessa elite, pois quem está no topo são chapetones, homens brancos que nasceram, né, espanhóis que nasceram na Espanha. E os crioulos nasceram filhos de espanhóis nascidos na América. Então, eles também ocupam cargos importantes da administração, mas eles não estão no topo da administração e nem no topo da sociedade. Eles são uma elite menor, tá? Mais fraca. Então, eles vão ocupar cargos políticos locais e controlam a exploração das riquezas. Então, são eles que vão organizar o trabalho nas minas, na agricultura e por aí vai. E também, em sua maioria, eram comerciantes, mineradores e fazendeiros, tá?
Então, abaixo dos chapetones e abaixo dos crioulos, nós temos duas classes sociais que estão mais ou menos em pé de igualdade, que são os mestiços e os estrangeiros. Tá? Quem eram os mestiços? Eram aqueles filhos entre europeus e nativos americanos, indígenas. Né? E os estrangeiros, que são todos aqueles que não são nem espanhóis, nem nativos e nem mestiços. Tá? Como holandeses, franceses, ingleses, portugueses no território espanhol e por aí vai. Tá? Abaixo temos os nativos, os indígenas, e abaixo deles temos os escravos africanos. E na colonização espanhola também teremos um grande número de escravos africanos trabalhando, mas, diferentemente do Brasil, nós teremos durante toda a colonização espanhola um grande número de nativos trabalhando, sendo explorados também. Enquanto que na colonização portuguesa do Brasil, nós tínhamos nativos, índios sendo escravizados, mas com o passar do tempo, os africanos negros acabaram sendo muito mais escravizados do que os nativos indígenas, tá? Que também foram bastante explorados. Então, temos essa divisão da hierarquia da América colonial espanhola, tá? É bem tranquilo até aqui, acredito eu, né, gente? Então vamos lá. Deixa eu ver. Então, conforme a coroa espanhola muda a sua posição sobre a colonização, né? Vai criando novas classes sociais, uma nova hierarquia, né? E tudo mais. Por que que ela vai fazendo isso? Porque ela descobre que existem várias reservas de metais preciosos no seu território colonial, né? Então, ela passa a se interessar por isso e passa a buscar cada vez mais novas minas de metais preciosos e explorar essas minas, né, com maior frequência. Logo, nesse processo são criados são criadas divisões dentro da América Espanhola. Tá? No caso, nós teremos a divisão do território em 4 vice-reinos e em 4 capitanias gerais. Tá? Deixa eu ver se consigo mostrar um mapa para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Espera aí. Aqui, ó. Está na página 204 do livro de vocês. Vou compartilhar aqui a tela para vocês verem. Ó, isso que vocês devem estar vendo aí, né? Página 204 do livro de vocês. Nós temos aqui em rosinha a América Portuguesa, né? Aqui no norte, um território que era dividido entre a Inglaterra e a França. Mas em todo o resto nós temos a América Espanhola, que era praticamente boa parte do continente americano em si, né? Temos 4 vice-reinos que são o vice-reino de Nova Espanha, o vice-reino de Nova Granada, o vice-reino do Rio da Prata e o vice-reino do Peru. Tá? E temos as capitanias gerais. A capitania geral de Cuba, geral de Guatemala, geral da Venezuela e geral do Chile. Não confundam com capitania hereditária, que nem eu fiz agora há pouco no texto lá que vocês viram consertando. Tá? Capitanias hereditárias é o caso do Brasil. No caso da América Espanhola, são capitanias gerais. Tá? Agora, qual que é a diferença entre uma coisa e outra coisa? Nos vice-reinos, nós temos as regiões mais ricas da colônia espanhola, das colônias espanholas. As regiões onde teremos maior reserva de minas de metais preciosos, maiores riquezas naturais, né? Até mesmo a exploração agrícola maior e tudo mais. Tá? As capitanias gerais, por outro lado, são territórios menores que não possuem grandes riquezas da mesma maneira que os vice-reinos. Tá? O livro coloca aí que são territórios que não são completamente dominados pela coroa espanhola. Mas, na verdade, o que é mais marcante para a gente é justamente essa questão das riquezas. Tá? O que era mais vantajoso economicamente para a Espanha eram os territórios dos vice-reinos. Tá?
E é justamente por esse motivo que nós temos é, uma diferença no modelo de como que esses territórios serão colonizados. Tá? Na região dos vice-reinos, nós teremos os vice-reis que vão atuar como, é, ai, meu Deus, como o próprio rei da Espanha naquele território, ou seja, serão as autoridades absolutas nos seus vice-reinos, só tendo que responder ao rei da Espanha, tá? Enquanto que nas capitanias gerais não será esse caso. Agora, conforme a gente vai vendo aqui no nosso resuminho. Em 1503 é o momento em que novas jazidas de ouro e prata começam a surgir, né, começam a ser descobertas pelos espanhóis, e nesse momento a Espanha decide criar algumas coisas novas. Por exemplo, ela cria as casas de contratação, né, ou a casa de contratação, que vai ser um órgão da coroa responsável por fiscalizar e cobrar o quinto. E o que é o quinto? É um imposto de 20% sobre todas as transações econômicas dentro da América Espanhola. Tudo que for feito de transação econômica terá um quinto do seu valor sendo pago diretamente para a coroa espanhola como um imposto, já que a coroa é a dona de todo o território da Espanha. Tem que ficar com isso em mente. Por que eles estão pagando impostos? Porque é o rei da Espanha que manda em tudo. Se eles, a América está sendo colonizada por colonos, chapetones, crioulos, por aí vai, é porque o rei da Espanha está permitindo isso. Tá? Então, essa casa de contratação, ela fiscaliza se está todo mundo pagando os impostos corretamente e ela cobra esse imposto especial que é o quinto. Tá? Além disso, a Espanha também cria um sistema de porto único, ou seja, todas as riquezas retiradas na América terão que ser enviadas para a Espanha através de um único porto. E assim você diminui as chances de haver contrabando, né, de mercadoria ser roubada e tudo mais, além de ataque de piratas também às embarcações espanholas, tá? E como a gente vai falando que vem, esses piratas, muitos deles serão inimigos da Espanha, como por exemplo a Inglaterra, tá? Além disso, também foi criado um conselho que é o Conselho das Índias, tá bom? Não é somente a Espanha que vai criar esse conselho. Cada nação europeia que tiver colônia na América ou em outros lugares cria um Conselho das Índias, tá? A Inglaterra cria, né? A França cria também, se eu não me engano, tá? E o que é esse conselho? É um órgão responsável pela fiscalização dos funcionários públicos e da administração desses funcionários nas colônias, ou seja, é através do Conselho das Índias que novos funcionários são enviados da Espanha para a colônia. Então, ela é que organiza essa administração colonial, tá? Além disso, também foram criados os cabildos, que são espécies de câmaras municipais, tá? E um detalhe, tanto as casas de contratação como o Conselho das Índias são administrados pelos chapetones. Os cabildos são administrados pelos crioulos, tá? E o que eles são? São espécies de prefeituras dentro das colônias espanholas, tá? O que eles fazem? Eles controlam as rendas e os gastos públicos, entre outras funções administrativas em pequenos territórios dentro das colônias, tá bom? Além disso, vamos lá. Sobre as relações de trabalho. Como eu falei com vocês, duas classes sociais serão exploradas na América Espanhola, que serão os nativos indígenas, né, e os escravos africanos. Vamos lá. No caso dos indígenas, nós tínhamos exemplos de escravidão também, mas o que é mais presente são duas relações de trabalho compulsório, de trabalho forçado, mas que não chega a ser considerado escravidão porque tem uns detalhezinhos aí, tá? No caso, são a encomenda e a mita, tá? O que é a encomenda?
É uma relação de trabalho em que comunidades indígenas eram entregues diretamente aos espanhóis, que nesse caso eram chamados de encomiendeiros, os espanhóis responsáveis por essa relação de trabalho, tá? E esses indígenas, essas comunidades, eram colocadas para trabalharem nas plantações, tá? Em contrapartida, elas vão lá trabalhar, né? E os espanhóis estavam como recompensa, como presente, digamos assim, a catequização para esses nativos. Essa é meio que a moeda de troca, tá? Então, esses nativos eles eram inseridos na cultura europeia, na cultura espanhola, muito através das encomendas, tá? Pois eles estavam sendo catequizados. E a catequização, ela não é simplesmente a conversão desses nativos ao catolicismo. Dentro daquele projeto lá da igreja de aumentar o número de fiéis, que a gente já falou e tudo mais. A gente tem que entender que a igreja, ela não é simplesmente, ela não cuida simplesmente da religião, mas ela também tem um grande peso cultural dentro da Europa. A mentalidade dos europeus, ela está muito ligada à mentalidade da Igreja Católica, tá? À religião católica. Então é uma maneira de você introduzir esses nativos da forma como que os europeus pensam. E isso vai, inclusive, interferir fortemente nesse processo de aculturação que a gente falou aqui mais cedo, tá? Então, continuando. Então, temos já a encomenda e temos também a mita. E a mita ela é bem diferente. Por quê? A mita é um sistema de trabalho que o Império Inca já utilizava. E o que era o Império Inca? Nós falamos lá no início do ano. A América Espanhola, né? Antes da Espanha chegar aqui, nós tínhamos os povos pré-colombianos, aquelas grandes civilizações agrícolas, os grandes impérios, que eram os Incas, Astecas e Maias. E no caso do Império Inca, que ficava na América do Sul, que eles faziam? O Império Inca conquistava várias tribos menores, né? E forçava que essas tribos menores trabalhassem em suas atividades econômicas, em suas construções de obras públicas e tudo mais. Tá? E o que os espanhóis fizeram com esse sistema? Eles pegaram a mita e transformaram. Então, os espanhóis entram em acordo com os nativos e esses espanhóis e esses chefes dessas tribos, eles sorteavam quais nativos iriam trabalhar para os espanhóis durante um tempo, tá? E esse trabalho seria realizado nas minas de metais preciosos. Então, havia um sorteio, os nativos das tribos desses chefes eram chamados a trabalharem nas minas com péssimas condições de existência, de trabalho, e ao final do tempo que era combinado, eles receberiam uma remuneração mínima, um salário ridículo, digamos assim, tá? E voltavam para sua tribo, enquanto isso, outro grupo seria sorteado. Essa era assim como funcionava a mita, tá? Então nós temos essas duas formas de trabalho forçado, além, é claro, da escravidão que vai existir muito na América Espanhola também, tá? A gente vai falar muito sobre a escravidão no próximo capítulo, que é o capítulo 10. Então, basicamente, nós temos na América Espanhola a criação de animais, a extração de metais preciosos e o trabalho em grandes plantações agrícolas, que no caso eram chamadas de haciendas, né? Essas grandes fazendas agrícolas. No mesmo esquema que acontecia no Brasil. Só que no Brasil a mão de obra era escrava. E na América Espanhola nós temos também a mão de obra compulsória, né? A encomenda e o trabalho escravo também. Temos uma citação de um escritor chamado Pablo Neruda, que ele diz o seguinte: a espada, a cruz e a fome iam dizimando a família selvagem. E o que significa isso? A espada dizima por causa da guerra, da violência, né? A cruz por causa da religião, por causa da aculturação que acaba acontecendo. Os nativos perdendo cada vez mais a sua identidade, a sua cultura
e sendo incorporados de forma forçada à cultura europeia, à religião europeia. E se não fosse bastante, nós temos a fome, em que muitos nativos explorados acabam sofrendo com fome mesmo, né? Acabam morrendo devido às piores condições de trabalho que eles vão receber. Nós falamos aqui também sobre os padres jesuítas, né, que são aqueles padres especializados em converter os nativos na América, tanto portuguesa quanto espanhola, e ao impor a sua religião neles, acaba ocorrendo a destruição das culturas nativas. Então, muitas das culturas desses povos nativos que nós temos, que nós sabemos hoje em dia, é porque muitos resistiram a esse processo de imposição religiosa que sofreram. Tá? Como consequência geral desse quadro, nós temos, já falamos muitas vezes, o enriquecimento da metrópole espanhola e o genocídio dos nativos americanos, tá? Por várias formas diferentes, aculturação, epidemias, exploração do trabalho e por aí vai, tá bom? Basicamente é esse o capítulo 9. Ele é bem simples assim, ele é bem dividido bonitinho, né? Estudem pelo livro, pelo resumo que eu vou colocar lá na pasta, tá bom? Qualquer dúvida, falem comigo, a gente continua na aula que vem. Estou vendo aqui no livro se eu esqueci de falar alguma coisa, acho que não, né? Acho que eu falei de tudo. Tem um detalhe, a mita é também chamada de repartimento, né? Mas isso não é muito importante para a gente não. Basicamente foi isso, tá, gente? Eu vou botar a aula lá na parte do Drive e mandar para vocês lá pelo grupo dos pais. É isso, tá bom? É isso, gente. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.